Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais essa aula, reta final da disciplina de auditoria, e vamos trabalhar aí hoje como tema a auditoria nas contas de resultado, nas contas da demonstração de resultado do exercício e procedimentos de amostragem. Tá? Então a gente pega essa sequência aí, DRE e amostragem. Vamos daqueles conjuntos de slides que estávamos trabalhando em sala, do slide 64, que a gente tem em tela, até o slide 72, terminando este conjunto de materiais, ok? Então, vamos seguindo aí. Contas de resultado, né? As contas da demonstração de resultado do exercício, da DRE. As contas que fazem a apuração do resultado. Nesse procedimento de auditoria, nós vamos considerar também a demonstração de resultado abrangente, né, como uma extensão da DRE, tá? Então, tanto a DRE como o DRA aqui consideradas. A DRE, que relembrando rapidamente os conceitos, né, temos ali um conjunto de receitas, tributos que incidem sobre as vendas, também temos incidência de tributos com relação a resultado, dependendo de como a empresa é tributada, né? Custos e despesas ali elencados. E na DRA, como extensão aí da DRE, parte do lucro líquido do período, total de outros resultados abrangentes são ali demonstrados. Lembrando, né, DRA significa demonstração de resultado abrangente, e os resultados abrangentes do período. Tá? Então são esses os principais itens nessas duas demonstrações contábeis. Né? Contas de resultado, principais procedimentos aí da auditoria. A auditoria das contas de receitas, custos e despesas vão exigir alguns procedimentos, como esses aqui listados em tela. Né? Valores registrados no resultado representam verdadeiramente as receitas realizadas e despesas ou custos incorridos. Processo de checagem de valor, né? Checagem de documentação, se as operações foram devidamente corretas, foram os valores que representam algum tipo de cálculo foram devidamente estimados, né? Tudo isso precisa ser verificado. Custos e despesas foram contrapostos com as receitas, né? O princípio da competência ou confrontação da receita, né? As custos e despesas surgirão na contabilidade, no registro da DRE, quando confrontados com o respectivo surgimento das receitas. Isso é importante verificar. Observação de princípios da contabilidade. Foram classificados adequadamente os valores? Também um procedimento bastante comum aí, né? Verificar se não há nenhum equívoco de classificação de valores, se estão todos ali devidamente reconhecidos como tal. Se a legislação pertinente foi seguida, né? Bastante importante também verificar quais os aspectos legais incidem sobre aquela empresa, sobre eventuais evidências ali no resultado e como a legislação foi seguida, se está correto ou não. E claro, se os princípios de contabilidade foram corretamente aplicados, entre outros possíveis procedimentos ali nas contas de resultado. Integração da auditoria dessas contas com as contas patrimoniais e com o fluxo de caixa também. Importante fazer essas correlações. Você tem que correlacionar movimentação dos estoques, né? Aí uma correlação direta com os aspectos de custos, né? Correlação com as receitas, principalmente aquelas de direitos a receber também, faz-se uma correlação com os recebimentos à vista, né, como citados aqui, receitas à vista, claro, se as movimentações das disponibilidades estão corretas, estão devidamente refletidas também na DRE, né, nesses respectivos recebimentos, se não há receitas de período anterior indevidamente reconhecidas, tá? Tudo isso precisa ser checado. Também a correlação com os passivos, né? E no caso aqui citamos aí eventuais tributos, né? Os tributos reconhecidos num período para pagar em meses subsequentes precisam estar devidamente e na DRE. Se há algum erro com relação de fornecedores, etc. E correlações com patrimônio líquido, não? O resultado apurado na DRE passa a integrar o balanço patrimonial dentro do grupo ali do PL. Também precisa ser checado com relação, essa correlação entre DRE e patrimônio líquido. E avançando um pouco aí para a amostragem. A amostragem atualmente tem aí suas regras, as suas definições principais vindas aí da NBCTA 530, né, que nós vemos aí fala de amostragem na auditoria, que nos traz a seguinte definição para amostragem, né, que é inclusive uma definição muito parecida com aquela que você já com certeza estudou aí na disciplina
que tratou de estatística, né? Então, a amostragem aqui em auditoria, segundo a NBC-TA 530, é a aplicação de procedimento de auditoria em menos de 100% dos itens da população relevante para fins de auditoria. Aqui, claro, população relevante para fins de auditoria, estamos falando do quê? Documentação comprobatória, né? Operações dos lançamentos contábeis, possíveis verificações em loco, por exemplo, de controles de estoque, entre outros itens. Então, você nunca vai verificar 100%, é impossível, né? Tomaria muito tempo essa verificação, ainda que melhorasse muito a qualidade do resultado final. Na imensa maioria das situações é impossível a verificação de 100% de todas essas movimentações, né? Continuando da definição aqui, de maneira que todas as unidades de amostragem tenham a mesma chance de serem selecionadas para proporcionar uma base razoável que possibilite ao auditor concluir sobre aquela respectiva população, né? Claro, a amostragem é o caminho do processo de auditoria, mas como citado ali, ela não pode ser feita de qualquer jeito, né? Você tem que dar a mesma chance de serem selecionadas e dar uma base razoável, né, para o processo de auditoria. Não é simplesmente chegar lá e ir pegando uma coisa ou outra, ou estimar que vou verificar algumas determinadas contas em detrimento de outras, né? É necessário seguir alguns determinados padrões aí, ou recomendações citadas na NBC-TA 530. Né? Algumas outras considerações importantes aí da auditoria que precisamos considerar. A primeira delas é o risco de amostragem. Segundo a definição que temos aí em tela, risco de conclusão do auditor com base em amostra pudesse ser diferente se toda a população fosse sujeita ao mesmo procedimento de auditoria. Isso pode levar a duas possíveis conclusões errôneas, né? Dois possíveis erros que são justamente os riscos de amostragem. Né? Possibilidade A, considerar que os controles são mais eficazes do que realmente são, ou seja, há erros, há problemas da empresa, mas devido à maneira como o processo de amostragem foi selecionado, e mesmo com todos os cálculos muito bem arquitetados, com um plano de amostragem muito bem desenvolvido, esses riscos continuam existindo, então você pode, no processo de seleção das amostras, não detectar, não selecionar aquelas que têm algum tipo de problema, né, e isso induzir que há uma qualidade de controle melhor do que realmente existe. E a situação contrária também é verdadeira, né, também é um risco de amostragem. Considerar que os controles são considerados menos eficazes do que realmente são. Podem levar a trabalho adicional para estabelecer que as conclusões iniciais estavam incorretas. Né? Temos esse risco também. Né? Então você, na verdade, acaba concluindo que há menor controle do que realmente ele existe, em virtude da seleção de amostras acabar apontando um conjunto de itens que contém alguns equívocos, algumas falhas, e que acabam não representando devidamente toda aquela população. Tá? E acabaríamos levando essa necessidade de um trabalho adicional para corrigir essa verificação. São riscos do processo de amostragem que, na maneira que nós planejamos essa importante etapa da auditoria, conseguiremos minimizá-los, ok? Mas o risco sempre existirá. Risco não resultante da amostragem. Segundo a NBC 530, nós temos aí que o auditor pode chegar a uma conclusão errônea por qualquer outra razão que não seja relacionada ao risco de amostragem. De fato, também existe, né? Você tem esses riscos de maior ou menor controle, mas em virtude de algum tipo de situação ali, presente no conjunto de documentações e movimentações que você como auditor verificar, podem ainda assim nos induzir a alguns riscos, né? Como por exemplo, aí, uso de procedimento de auditoria não apropriados, aí a gente tem um erro na maneira de planejar a auditoria, né? De repente, não focar em determinados procedimentos que seriam mais adequados para aquela situação em que estaremos sendo auditados, né? Então isso pode nos levar a riscos não resultantes da amostragem, né? Você verifica com mais ênfase determinada situação, quando na verdade deveria focar-se em outro departamento, outra documentação. Né? Interpretação errônea das evidências de auditoria. Isso pode acontecer mesmo, às vezes acontece muito quando o
auditor ainda é inexperiente, né? Ele, por exemplo, numa situação aqui, né, você encontra um possível erro e julga que aquilo é uma fraude. Na verdade, não. Na verdade, foi apenas um erro. Alguém se equivocou, debitou ou creditou as contas de forma equivocada, cometeu algum erro em alguma projeção de valores e por aí vai. Não? Registrou de forma errada algum documento. São evidências de auditoria que indicam um problema, você não pode acusar que houve uma fraude ali. Ainda que possa ser um indício de, precisa ser melhor investigado. Né? Não reconhecimento de uma distorção ou desvio, né? Também pode acontecer, né? E você, na verdade, você identifica, você verifica, passa por suas mãos aquela possibilidade de distorção ou desvio, né? Distorção, possível erro aí, o desvio aí sim, uma possibilidade de fraude, mas acaba não detectando aquele problema, né? Acaba passando de forma desapercebida, talvez porque ele seja um pouco mais ou menos camuflado ali no processo. Também é um risco aí que não é resultante do processo de amostragem, né? Mas estava assim, envolvido ali nessa etapa da auditoria. Tá? Então, muito cuidado nas verificações e nos julgamentos. Distorção tolerável e anomalias. O que são isso aí? Distorção tolerável. Um valor monetário definido pelo auditor pode obter um nível apropriado de segurança de que esse valor monetário não seja excedido pela distorção real da população, ou seja, considera a taxa tolerável de desvio. O que quer dizer isso aqui? Em virtude de se trabalhar com amostragem, não se utilizar toda a população, toda a documentação, todas as movimentações ocorridas na empresa no processo de auditoria, há risco de que a checagem de alguns valores apontem para você uma possível distorção. Existe aí, você tem que determinar no seu processo de auditoria, no seu planejamento, aquilo que se entende como uma distorção tolerável, né, que é uma taxa tolerável de desvio. Isso precisa ser checado de forma estatística, né, de quais diferenças são possíveis de ser aceitadas na checagem de amostra e que provavelmente foram resultantes apenas do processo da seleção das amostras naquela população. Tá? E anomalia, distorção ou desvio comprovadamente não representativo. Não é um pequeno erro, um pequeno problema ali que você teve. É uma anomalia fácil de corrigir. Distorção tolerável, tá? A última linha ali, fazendo uma correlação, é importante, né? A aplicação da materialidade na execução de auditoria. Materialidade nós chegamos a estudar anteriormente, né? Temos uma norma específica sobre isso, além de ser uma característica da informação contábil, né? A materialidade tem que ser considerada também nessas possibilidades de distorção. Tá? Então, claro, dentro dos possíveis variações em virtude de não se analisar toda a população, toda a amostragem, a materialidade será aplicada aqui também. Tá? A amostragem estatística agora, né, é preciso fazer conta para determinar a melhor maneira de se buscar as amostras dentro da população. Né? Então, a amostragem com as seguintes características, né? A amostragem estatística, né? Seleção aleatória dos itens da amostra, né? Então a ideia é checar de forma aleatória, porém não é tão aleatória assim. Né? Você precisa de um plano, você precisa de uma ideia, você precisa determinar a quantidade de itens a serem checados naquela população. Né? Uso da teoria das probabilidades para avaliar os resultados das amostras, incluindo a mensuração do risco de amostragem. Né? O risco comentamos há pouco, né? E vamos utilizar realmente muita probabilidade, né? Para fazer a checagem desses documentos. Inclusive dá para usar muita estratificação, né? Como está citado ali entre os elementos, unidades de amostragem, né? Várias definições nesse sentido. E além das considerações da distorção tolerável e da taxa tolerável de desvio no processo de levantamento, né, da amostragem estatística. E aí no nosso último slide nós temos uma pequena formulinha, vamos trabalhar essa fórmula na nossa lousa virtual, tá? Para você poder entender. Claro, existem outras maneiras de definir o tamanho da amostra, tá? Esse aqui é um exemplo, uma possibilidade bastante interessante e muito utilizada, tá? Vazar outras fórmulas realmente conhecidas, inclusive outras ferramentas que conseguem te calcular o tamanho da amostra, mas nós aqui trabalharemos com essa pequena formulinha e nós vamos destrinchar ela um pouco mais na nossa lousa virtual logo a seguir. Pessoal, voltando aí com a nossa lousa virtual, de novo aí com aquela pequena fórmula
de determinação dos valores do tamanho da amostra, né? Então, decifrando a fórmula, nós temos aqui nesse primeiro conjunto n0 igual a 1 sobre e0 ao quadrado. O que é o nosso n0 aqui? A primeira aproximação do tamanho da amostra. Então esse cálculo é feito em duas etapas. Primeiro chegamos no n0, para depois chegar no n aqui. Né? O e0, que será elevado ao quadrado, é o erro amostral tolerável. Tá? Então são as nossas margens de erro aceitáveis no processo de levantamento de nossa amostra. Feito esse primeiro cálculo, a gente tem, portanto, que calcular aqui o n0, para depois aplicar a busca pelo valor de n que é o nosso tamanho da amostra, n minúsculo, né? N minúsculo e n maiúsculo temos aqui. N minúsculo, ele será encontrado por n maiúsculo, que é o número de elementos da população, o tamanho, por exemplo, dos documentos que você tem à sua disposição para checar, vezes n0, calculamos aqui em cima, né, que é a primeira aproximação do tamanho da amostra, dividido por, de novo, olha só eles aqui, n, número de elementos da população, mais n0, que é a primeira aproximação do tamanho da nossa amostragem aqui. Feito esse cálculo, chegaremos ao n minúsculo. Esse n minúsculo aqui, sem o zero embaixo, né? A gente tem o n0 e o n. O n é o tamanho da amostra. Vamos ver aí um exemplo de cálculo. Aí uma situação problema, né? Em uma determinada empresa que será auditada, foram realizados 10.000 registros de vendas. Então nós vamos estender aqui a nossa processo de levantamento de amostragem em cima das contas de resultado, especificamente aí as vendas realizadas. Né? Então olha só, o 10.000, que é o registro de vendas, é o número de elementos da população. É o nosso N maiúsculo. Considerando que o erro amostral tolerável adotado para esta empresa será de 5%, então foi essa taxa determinada de análise para esta empresa, 5% que representa o E0, tá, da primeira etapa da fórmula ali. Qual o tamanho da amostra de lançamentos que serão auditados? Né? Entre esses 10.000, quantos deveremos auditar? Aí chegaremos na nossa resposta, que é o nosso N minúsculo. Vamos ver o cálculo aí. E aí, em lousa o cálculo, né? 1 dividido por 0,05, aqui é a nossa taxa de 5%, trabalhando em valor decimal, nunca se esqueça disso, elevado ao quadrado. Esse cálculo aqui, nós obtemos o valor de 400, né? Lembrando o N0 ali, ó, vamos voltar lá atrás para você visualizar. O N0 é a primeira aproximação do tamanho da amostra, tá? Então essa primeira etapa calculamos, ok? E vamos para a segunda etapa, que é encontrar exatamente o número de itens da nossa amostra. Nosso N maiúsculo, né, tamanho da população. Tá? Então, o 10.000 aqui, tanto em cima como embaixo aqui, representa o nosso N maiúsculo. Na parte de cima aqui, vezes o valor que acabamos de encontrar, né, vezes 400, que é a nossa primeira aproximação da amostra. O resultado deste cálculo será dividido por N maiúsculo mais N0, ou seja, 10.000 mais 400. No nosso caso, chegamos aí no resultado de 384,62, é uma dízima um pouco maior aqui, então eu já arredondei esse valor aqui. Mas é claro, se nós estivermos falando, por exemplo, como nessa situação aqui de lançamentos, de verificação de documentos, é óbvio, não existe 0,62 documento. Então aí você pode arredondar esse valor aí conforme a sua necessidade, ou para cima, né, seguindo a regra aqui de arredondamento, poderíamos checar, portanto, 385 documentos referentes às operações de vendas dessa empresa, ou até mesmo eliminar a vírgula, né, checar apenas 384. Aí o procedimento de auditoria pode definir como realizar este arredondamento. Agora, para finalizar aqui, para vocês terem uma visualização de qual é a atividade da semana, ela segue aí em tela, já está lá disponível no Fasig Interativa, terão aí 3 perguntinhas correlacionadas a esse procedimento de cálculo da amostragem, ok?